Oi, eu sou o Anthony e eu e o Carlos vamos fazer o trabalho sobre a preservação ambiental. A gente vai estar falando aqui e o tema escolhido, o local escolhido foi o Mato do Júlio. Vou dar início à fala. Em Cachoeirinha, a Avenida Flores da Cunha, lar do conhecido Mato do Júlio, convida a uma viagem às origens da cidade. Tudo começou quando João Baptista Soares da Silveira e Souza, um imigrante de 1813, recebeu terras e ergueu a Casa dos Baptista, um marco local. No século XIX, João Baptista destacou-se como construtor, participando do Teatro São Pedro e idealizando a primeira ponte, que caiu no início do século seguinte. Após falecer em 1870, sua herança foi dividida entre sobrinhos, impulsionando o crescimento de Cachoeirinha a partir de 1924. Apenas um herdeiro preservou o Mato do Júlio, onde a Casa dos Baptista persiste como símbolo da colonização açoriana. A cidade se modernizou, tornando-se distrito de Gravataí em 1957. Em 1965, conquistou sua autonomia, elevando-se à cidade em 1966. Nos anos 70, a economia floresceu com a chegada de um distrito industrial. Ou seja, esse é um pouco da introdução sobre o Mato do Júlio. E agora eu vou falar um pouco sobre a minha opinião e o que também está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, existem os dois lados da moeda. Existem, por exemplo, as imobiliárias que querem desmatar o Mato do Júlio para construir condomínios de aluguéis ou também casas, essas coisas que precisam que o Mato do Júlio seja desmatado. E o outro lado da moeda é o seguinte: existem pessoas que lutam para a preservação dele, ou seja, que lutam há anos para que não deixem ele ser desmatado. Até porque isso é um patrimônio cultural, né? Mas, por exemplo, na minha opinião, eu gostaria que o Mato do Júlio não fosse desmatado. Até porque é raro se ter uma natureza tão grande, tá? E também, por exemplo, vou dar um exemplo, na enchente, aquilo ali foi por exemplo, a água caía, aquilo ali foi como se fosse uma esponja natural, sugava a água e impedia que as casas fossem alagadas ali perto. Claro que algumas foram, mas aquilo ali ajudou muito na enchente que teve no Rio Grande do Sul. Então eu creio que é algo que não pode ser mexido, entende? A natureza ali é muito boa. Mas esse foi minha parte e agora eu vou passar a fala para o Carlos. Então, meu nome é Carlos. Após a fala do Anthony, eu vou contar o resto. O Mato do Júlio é considerado a maior reserva ecológica de Grande Porto Alegre, com os seus grandes 256 hectares da floresta nativa. Ela desempenha funções essenciais para o equilíbrio ambiental da região. Durante a enchente de maio de 2024, que nem o Anthony falou, a área atuou como uma esponja natural, absorvendo grandes volumes de água e evitando que milhares de pessoas fossem atingidas pelas águas da enchente. Além disso, o Mato do Júlio contribui para a qualidade do ar, preserva a biodiversidade do local e serve como um refúgio climático indispensável para as regiões metropolitanas. Agora eu vou continuar falando sobre a luta da preservação na área. A proposta de transformação do Mato do Júlio em uma área de zoneamento misto, permitido a construção de empreendimentos imobiliários, que são os imóveis que o Antônio falou no podcast atrás, tem gerado resistências entre os moradores e locais como o Parque da Matriz. Por exemplo, organizou uma buzinação em frente à Prefeitura de Cachoeirinha para protestar contra a área de alteração do plano que permitia o desmatamento da área. Esses movimentos que eu acabei de citar foram destacados a importância de preservar o Mato do Júlio não apenas pelo seu valor ambiental, mas também pela sua função como contenção hídrica, prevenindo alagamentos e enchentes, que nem o Anthony falou de novo, da esponja,
e enchentes que afetam diretamente a comunidade, que nem eu falei no resumo atrás. Além disso, a área abriga a Casa dos Baptistas, segundo imóveis mais antigos do Rio Grande do Sul, que remonta ao período colonial e está associado à história da escravidão no estado. A preservação desse patrimônio histórico é outro argumento forte na luta pela conservação do Mato do Júlio. Conclusão: o Mato do Júlio é muito mais do que uma área verde em meio à urbanização crescente de Cachoeirinha. Ela é um símbolo de resistência ambiental, cultural e histórica. A luta pela sua preservação é uma luta por futuro mais sustentável e justo para todos. Se você se importa com o meio ambiente, com a história local, apoie as iniciativas que buscam proteger o Mato do Júlio. Ah, mas de que forma eu posso fazer para convencer a iniciativa dos outros a proteger essa área? É só tu fazer posts sobre a área, passa informações, tanto virtual como pessoalmente, para as pessoas, para elas manter essa nossa linda área, que é o patrimônio de todos nós, aqui de Cachoeirinha. Bom, agora eu vou falar a minha opinião. Eu concordo plenamente com o que o Antônio falou, que a natureza tem que ser muito bem preservada. E eu não acho certo, óbvio, desmatarem a natureza para montar imobiliárias no local, porque a natureza é muito mais importante para nós. Se não fosse a natureza, as águas, as gramas, a terra, tudo, aquela enchente teria sido muito pior com o que aconteceu com a nossa região. E sim, eu concordo plenamente de não desmatarem o Mato do Júlio.